Segundo a Agência Brasil, desde o começo do ano, a moeda norte-americana acumula alta de mais de 11%. Com a chegada das eleições, a expectativa dos brasileiros aumentam. O que se espera é que esse valor possa diminuir, favorecendo a economia do nosso país. O Brasil passa por um momento de instabilidade econômica que com a eleição a tendência é agravar um pouco, mas que os economistas, os financistas, os investidores internacionais, eles analisam não só a questão política, eles analisam se o país está com as suas instituições todas bem alicerçadas, se não tem problema de ruptura democrática, se não tem problema de instabilidade financeira muito grave. Mas os economistas explicam que não é só o cenário eleitoral que influencia a volatilidade do dólar. Existe uma série de fatores que contribuem para essa alteração. Os outros fatores que influenciam também a economia, a oscilação do dólar, e que muitos investidores internacionais eles ficam de olho, é na questão da estabilidade das instituições brasileiras, principalmente as instituições monetárias, Banco Central, Ministério da Fazenda, enfim, as instituições, os bancos, o sistema financeiro. Esses, felizmente, estão apartados da política. Quer dizer, nós conseguimos, a economia não tem conseguido intervir muito nisso. A política não tem conseguido intervir muito nessa área econômica. E isso dá uma certa estabilidade. Com o dólar em alta, o governo brasileiro enfrenta uma dificuldade em manter o real valorizado frente às outras moedas. Acho que a nossa moeda, e num ponto é importante ela estar desvalorizada, principalmente por causa das exportações brasileiras. Quando você tem uma moeda com um valor menor, você tem mais mercado, você tem mais facilidade de vender os produtos, principalmente as commodities, soja, milho, enfim, ferro, aço. Então, essas commodities, quando você tem um valor menor do real em relação ao dólar, principalmente que é a moeda comercial do mundo, você consegue ganhar mais mercados. Isso num ponto até é bom. E outra coisa, nós não estamos muito com a moeda desvalorizada. Se você pegar hoje, vamos supor, dólar 5 por 1, 4 por 1, numa economia nessa do Brasil em relação ao mundo, ela é uma moeda que está até equilibrada, ela está no seu valor justo. Tem moedas aí que você vai, por exemplo, hoje, a Argentina precisa de 40 pesos para comprar um dólar. Então, existe situação muito pior do que nossa. Douglas Bácaro tem uma expectativa positiva em relação à valorização da moeda brasileira. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Esse PIB aqui não é brincadeira, ele é muito grande. Nós temos uma economia com uma população de 200 milhões de habitantes, um mercado que no mínimo 120 milhões de pessoas para comprar, e isso realmente equilibra a nossa situação. Mas, na realidade, a economia, em função da política, das eleições, não vai oscilar muito. Isso aconteceria se tivesse um golpe de Estado, alguma ruptura muito forte. Mas não é o caso do Brasil. A tendência vai ser manter isso daí e dar uma estabilizada no começo do ano.